Em setembro de 1987, aconteceu o acidente com Césio 137 em Goiânia, capital do estado de Goiás. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. Olá pessoal, eu sou a Giovanni e esse é o canal Caixa de Pandora. Esse vídeo é indicação da minha cunhada Thaís e dos colegas de trabalho dela que assistem o canal. Eu agradeço muito a audiência de vocês e também agradeço a sugestão de caso, que eu adorei pesquisar sobre esse caso. Para quem é novo aqui, não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no meu canal. Me segue também no meu Instagram que tá aqui na tela. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. O Instituto Goiano de Radioterapia ficava localizado na Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia. O equipamento que gerou a contaminação na cidade entrou em funcionamento em 1971 e foi desativado em 1985, quando o Instituto se mudou de endereço. Com a mudança de localização, o equipamento, que é utilizado para tratamentos com radioterapia, foi abandonado no prédio. A maior parte das instalações do prédio onde ficava a clínica foram demolidas, mas algumas salas, inclusive aquela em que se localizava o aparelho, foram mantidas em ruínas. Então o aparelho foi largado naquela instalação até que alguém finalmente o encontrasse. Toda a tragédia começou quando dois jovens catadores de materiais recicláveis abriram o aparelho de radioterapia no prédio que estava abandonado no dia 13 de setembro de 1987. A ideia era retirar o chumbo e o metal para conseguir vender. Porém, dentro do equipamento tinha uma cápsula contendo Césio 137, um material radioativo. Apesar do aparelho pesar cerca de 100 quilos, é falado que os jovens levaram o aparelho para a casa de um deles. Já no primeiro dia de contato com o material, ambos começaram a apresentar sintomas de contaminação radioativa, como tonturas, náuseas e vômitos. Inicialmente, eles não associaram o mal-estar ao Césio 137, acharam que havia comido algo que tinha feito mal a eles. Então, depois de 5 dias, o equipamento foi vendido para Devair Alves Ferreira, dono de um ferro velho localizado no setor aeroporto, na região central da cidade. E foi no ferro velho de Devair Ferreira que retiraram o lacre e a cápsula de Césio foi aberta. É falado que ele achou muito bonito o brilho azul intenso do pó que tinha dentro da cápsula. Com o manuseio indevido do equipamento, foram expostos 19 gramas de cloreto de Césio 137, um sal muito parecido com o sal de cozinha, mas que emite um brilho azulado no escuro e é altamente radioativo. E como eu falei, o Devair ele ficou encantado com o pó e ele não fazia a menor ideia do que era. E decidiu levar para casa para mostrar para sua esposa, chamada Maria Gabriela. E também distribuiu o pó para familiares e amigos. O irmão de Devair, chamado Ivo Ferreira, levou um pouco do Césio para sua filha, chamada Leide das Neves, que tocou na substância e chegou a ingerir um pouco do Césio junto com o ovo cozido que sua mãe havia preparado para o jantar. Outro irmão de Devair também teve contato direto com a substância e se tratava de um pó fino que adere muito facilmente nas roupas e na pele e também pode contaminar os alimentos e o nosso organismo internamente. Poucas horas após a exposição ao material radioativo, eles começaram a desenvolver sintomas como náuseas seguidas de tonturas, com vômitos e diarreias. Os familiares dos contaminados foram primeiro à farmácia comprar algum remédio para ajudar nas náuseas, mas logo foram encaminhados para o hospital. Os médicos e enfermeiros, observando os sintomas, pensaram se tratar de algum tipo de doença contagiosa desconhecida e de início medicaram eles com remédios para conter o vômito. Maria Gabriela desconfiou que aquele pó fosse o responsável pelos sintomas e então ela e o empregado do ferro velho levaram a cápsula de Césio para vigilância sanitária, mas é falado que não deram muita atenção e a cápsula permaneceu durante 2 dias abandonada em uma cadeira. Durante a conversa com os médicos, a esposa do dono do ferro velho relatou que os vômitos e diarreia se iniciaram depois
que seu marido desmontou o aparelho. O físico Walter Mendes Ferreira, que viria a se tornar membro da equipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi o primeiro profissional a descobrir que se tratava de um acidente radiológico. Através do uso de 2 detectores, o Walter conseguiu determinar os altos níveis de radiação. Então, com o diagnóstico correto, foi possível tomar as medidas necessárias para tratar as vítimas infectadas. E por puro desconhecimento, um bombeiro iria descartar o material radioativo em um fluxo de água corrente. Mas graças ao diagnóstico do físico, o bombeiro não fez isso e evitou que a contaminação se alastrasse ainda mais pela cidade. Aproximadamente 249 pessoas foram examinadas com os detectores de radioatividade e entre essas pessoas, 120 tomaram banho com água, sabão e vinagre para serem descontaminadas e foram mandadas embora para casa. 129 pessoas ficaram sendo monitoradas, sendo que 79 estavam com contaminação externa e 14 foram enviadas para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, com um quadro grave de contaminação. Os governantes da época diziam se tratar apenas de um vazamento de gás para esconder a tragédia da população. E nessa época, Goiânia assediava o GP Internacional de Moto Velocidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna. E o governador não queria que o incidente chegasse no ouvido dos estrangeiros. Então tinha bastante estrangeiro nessa época na cidade, bem na época desse acidente. E claro que o governo nunca quer expor os lados negativos, do país. Mas claro que essa não é a forma correta de se conduzir uma situação. Leide das Neves Ferreira, a menininha de 6 anos, que era filha de Ivo Ferreira, foi a vítima com maior dose de radiação do acidente. Inicialmente, quando uma equipe internacional chegou a tratar dela, ela estava confinada em um quarto isolado no hospital, porque os funcionários estavam com medo de chegar perto dela. Ela desenvolveu gradualmente inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, danos nos rins, pulmões e hemorragia interna. Ela morreu em 23 de outubro de 1987 de infecção generalizada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Ela foi enterrada em um cemitério comum em Goiânia, em um caixão especial de fibra de vidro, revestida com chumbo para evitar a propagação da radiação. Apesar dessas medidas, ainda houve um início de tumulto no cemitério, onde mais de 2.000 pessoas, temendo que o cadáver da menininha envenenasse toda a área, tentaram impedir seu enterro usando pedras e tijolos para bloquear a rua do cemitério. É falado que depois de dias de impasse, Leide foi enterrada em um caixão de chumbo lacrado, erguido por um guindaste, devido às altas taxas de radiação. Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, esposa do proprietário do ferro velho, o Devair Ferreira, ficou doente cerca de 3 dias depois de entrar em contato com a substância. Seu estado de saúde piorou e ela desenvolveu hemorragia interna, principalmente nos membros, nos olhos e no trato digestivo. Além da perda de cabelo, ela morreu em 23 de outubro de 1987, cerca de um mês após a exposição. Israel Batista dos Santos, de 22 anos, foi um empregado de Devair Ferreira que trabalhou na fonte radioativa, principalmente para extrair o chumbo. Ele desenvolveu doença respiratória grave e complicações linfáticas. Acabou por ser internado no hospital e morreu 6 dias depois, em 27 de outubro de 1987. Admilson Alves de Souza, de 18 anos, também foi um funcionário de Devair Ferreira, que também trabalhou na fonte radioativa. Ele desenvolveu lesão pulmonar, hemorragia interna e danos ao coração. Morreu em 28 de outubro de 1987. Devair Alves Ferreira, o dono do ferro velho, sobreviveu apesar de ter recebido uma grande carga de radiação. Mas ele teve alguns efeitos no corpo, incluindo perda de cabelo e problemas em diversos órgãos, e é falado que ele se sentia muito culpado pela tragédia por ter aberto a cápsula. Ele se tornou alcoólatra por causa disso e desenvolveu câncer pela exposição na radiação. Ele morreu 7 anos depois do acidente, em 1994. Ivo Ferreira, pai da menina Leide das Neves Ferreira, teve baixa contaminação.
No entanto, se tornou depressivo depois da morte da filha e passou a fumar em torno de 6 maços de cigarro por dia e faleceu por enfisema pulmonar em 2003, 16 anos depois da tragédia. A Associação das Vítimas do Césio 137 afirma que até o ano de 2012, quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes pela contaminação, decorrente de câncer e outros problemas, e acredita que cerca de 1.600 pessoas tenham sido afetadas diretamente. Felizmente, várias pessoas sobreviveram apesar das altas doses de radiação. É falado que isso pode ter acontecido em alguns casos porque receberam doses fracionadas de radiação. Com o tempo, o mecanismo de defesa do nosso próprio corpo pode reverter o dano celular causado pela radiação. Muitas casas foram esvaziadas na época e limpadores a vácuo foram usados para remover a poeira antes das superfícies serem examinadas para detecção de radioatividade. Telhados foram limpos a vácuo, mas 2 casas tiveram seus telhados totalmente removidos. Objetos como brinquedos, fotografias e utensílios domésticos foram considerados material de rejeito. Até hoje, todos os contaminados ainda desenvolvem enfermidades relativas à contaminação radioativa. Porém, esse fato muitas vezes não é noticiado pela mídia brasileira. Após 30 anos dessa tragédia, várias pessoas contaminadas pela radioatividade reclamam por não estarem recebendo os medicamentos, que, segundo leis instituídas, deveriam ser distribuídos pelo governo. E muitas pessoas contaminadas ainda hoje vivem nas redondezas da região do acidente, mas felizmente essas pessoas não oferecem mais nenhum risco de contaminação à população. Em uma casa em que o césio foi distribuído, o vizinho do Devair, que também pegou um pouco do césio para levar para casa, jogou o elemento radioativo no vaso sanitário e em seguida deu descarga. O imóvel ficou conhecido como Casa da Fossa, mas a empresa de saneamento alegou que a casa não possuía fossa para a população não pensar que a água da cidade estaria contaminada. A limpeza produziu 13.500 kg de lixo atômico, que precisou ser armazenado em 14 containers que foram totalmente lacrados. Dentro desses estão 1.200 caixas e 2.900 tambores que permanecerão perigosos para o meio ambiente por 180 anos. Para armazenar esses lixos atômicos, o Parque Estadual Thelma Ortega foi criado em Goiânia, hoje pertencente ao município de Abadia de Goiás, onde se encontra uma montanha artificial revestida de uma parede de aproximadamente 1 metro de espessura de concreto e chumbo, onde o lixo radioativo permanece armazenado. Após o acidente, moradores buscaram vender suas casas e deixar o local, mas seus imóveis tiveram o valor reduzido pelo medo da população da existência de radiação no ar. Além da desvalorização dos imóveis, por muito tempo a população local sofreu discriminação devido ao medo de que a radiação fosse contagiosa, dificultando o acesso aos serviços, educação e viagens. Houve também uma queda significativa de estabelecimentos comerciais na região. Somente no final dos anos 90, a região começou a passar uma imagem menos assustadora para os novos moradores, através de ações do município e do governo estadual para a revitalização da região. Em questão de poucos anos, o valor das casas da região central já era entre 2 a 3 vezes maior do que na época do acidente. Aos poucos, a região atingida pelo acidente vem sendo valorizada, aumentando o interesse de grandes empreiteiras construírem prédios de luxo, onde antes eram apenas casebres abandonados. Então a gente vê que ainda hoje a região ela sofre os impactos dessa tragédia terrível que aconteceu. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.